Bem-vindos ao nosso Chá da Tarde, sejam muito bem-vindas, você que está aqui, está buscando saúde, qualidade de vida. E o assunto de hoje é um assunto bem legal para quem quer emagrecer. Eu quero que você identifique quantas vezes ao dia você tem realmente fome e quantas vezes ao dia você tem vontade de comer. O ato de comer, vamos explicar assim, bem desde o começo, né? O ato de comer vem muito, também é cultural, às vezes por algumas emoções. Então, muitas vezes, nós nos alimentamos sem nenhum tipo de fome. A gente come porque está acostumado a comer, ou porque o filho está comendo, ou porque é na hora que o marido chega em casa, ou porque está todo mundo almoçando. Já repararam nisso? Então, nesse chá da tarde de hoje, eu quero discutir com você os seus níveis de fome. Será mesmo que eu estou tendo fome emocional? Será que a minha fome é física? Será que toda hora que dá vontade de comer é porque realmente o meu corpo precisa de alimento? Ou a gente vamos aprender hoje a identificar esses tipos de fome. Então, para começar, qual é o tipo de fome que você tem? Então, existem dois tipos de fome que eu quero que você identifique. Papel e caneta na mão para a gente anotar. Primeira coisa é a fome física. O que é a fome física? A fome física é quando o corpo dá sinais. Por exemplo, eu tô com o meu estômago roncando, ou falta de energia, ou dor de cabeça, ou dificuldade de concentração. Isso pode ser um sintoma que você tá com fome, mas não necessariamente também, né? Algum tempo que você passou muitas horas sem se alimentar, pode ser que você sinta esse sintoma de fome física. A fome física, ela surge de forma gradativa. Ela não vem de uma vez, de uma hora para outra. Então, a fome física, ela não é assim, acabei de almoçar, nossa, que fome. Não, ela começa devagarzinho e vai aumentando gradativamente. A fome física, ela não tem desejos por alimentos específicos. Então, por exemplo, tem dias que aí você pensa assim, ai, que vontade, que fome que eu tô de comer aquele bolo de fubá da minha mãe, por exemplo. Isso não é uma fome física, isso é uma fome emocional, porque é uma fome relacionada a um alimento específico, a um desejo seu que é um desejo mental, certo? Isso está longe de ser fome física. Normalmente, a fome física, você se sente saciada quando consome uma refeição completa. Já a fome emocional, ela é bem diferente disso. A fome emocional, ela não apresenta esses sintomas que eu relatei. Dor no estômago, dor de cabeça, dificuldade de concentração, aquela sensação de estômago vazio, certo? A fome emocional também, a pessoa pode ser que sinta após a refeição. Acabou de comer, tá sentindo fome. Isso não é fome real, é uma fome emocional. Ela aparece rapidamente. Rapidamente. Então, eu acabei de almoçar, quando vem na minha cabeça assim, ai, que fome. Mas, na verdade, é um desejo por alguns alimentos, né? A fome emocional, ela é sempre de algum alimento específico. Ela nunca é assim, estou com fome, vou comer o que tem na minha casa. Não, eu estou com fome do alimento tal que vende em tal lugar. Sempre assim, uma fome emocional. E depois da refeição que você acaba de comer, vem um sentimento de culpa. Essa é a fome emocional. Os sintomas de fome emocional. Então, respondam para mim. Você tem mais fome física ou fome emocional? É muito importante nos conhecermos. Saber qual é o tipo de fome que predomina no meu dia. Nutri, por que eu tenho que identificar? Para primeiro a gente tratar. Para tratar, eu preciso que você identifique. Realmente a minha fome é física, eu sinto fome todos os horários, realmente eu tenho fome de comer qualquer alimento nesses sintomas, então como que a gente vai ter que tratar isso? Talvez está precisando aumentar mais a quantidade de gordura da dieta, talvez você precisa comer uma maior quantidade, alimentos que dê mais saciedade, porque realmente você está tendo fome mais vezes ao dia. Agora, se você identifica que está com uma fome emocional, também tem algumas estratégias para serem tratadas. Então, agora eu quero que você identifique quando é fome real, que é a fome física, e quando a sua fome é fome emocional, tá ok? Então, essa fome, assim,
Ai, que vontade de comer uma coisa bem gostosa. Ai, que vontade de comer aquele chocolate. Fome emocional, tá? E quais são as orientações para lidar com a fome emocional? A fome emocional, ela é o principal fator das pessoas ganharem peso. Por quê? Quando te dá fome emocional, você acabou de se alimentar. E aí dá fome emocional o tempo todo. E você vai o quê? Ficar beliscando durante todo o dia. Esse ato de beliscar nem é pela caloria do alimento que você comeu, não. Ah, é porque eu comi mais? Não, é porque você fica toda hora consumindo algum alimento e beliscando nos intervalos das refeições, e com isso você atrapalha aí o seu equilíbrio hormonal. Principalmente, você induz a produção maior de insulina durante todo o seu dia, ok? Geralmente, a nossa fome emocional não vem de verduras e legumes, né? Geralmente, a nossa fome emocional vem do açúcar, vem dos refinados, vem dos aditivos alimentares, não tem jeito, né? E aí, como que eu vou lidar com essa fome emocional no meu dia a dia? Tá certo, Nutri, eu entendi que realmente é minha fome emocional. Eu acabo de almoçar e eu tenho fome. O que eu faço? Primeira coisa, primeiro fator, fique muito atento aos sinais e evite comer quando você está triste, nervoso. Afinal, a comida não vai resolver os seus sentimentos. Então, quando você já acorda ou acontece algum fato na sua vida que te deixa mais ansioso, ou mais nervosa, ou triste, primeira coisa, não esqueça que isso aconteceu no seu dia. Porque aquele fato pode fazer você colocar alimentos na boca por compensação. Mas como assim? É meio que subconsciente. Parece que quando você coloca um alimento na boca, você está se sentindo melhor. Aí o que você tem que pensar? Opa, eu já tô triste, ou aconteceu algum fato que eu estou me sentindo ansiosa, mas eu estou colocando esse alimento na boca. Esse alimento vai resolver os meus sentimentos? Não, ele não vai resolver. E ele vai me deixar ainda mais ansiosa. Porque nós temos também aquela questão do loop do açúcar, né? Que eu já falei aqui em outra aula, eu vou mostrar até uma imagem aqui para vocês. O loop do açúcar é o seguinte: quanto mais eu como açúcar, mais vontade me dá de comer. Vocês vão observar isso em um dia que você, no domingo, por exemplo, que você come tudo que vê pela frente. Ah, no domingo eu comi doce, comi açúcar, saí realmente do meu plano alimentar. No outro dia, a sua fome é dobrada. Dá muita fome. Por quê? Toda vez que eu consumo uma quantidade maior de alimentos que se transformam em glicose, isso em excesso, é produzida uma grande quantidade de insulina para captar essa glicose. Não é? Esse ciclo que a gente fala aí de resistência insulínica. E isso gera mais vontade de comer, mais esse ciclo se torna um ciclo vicioso. Toda vez que eu produzo mais glicose, aumenta a minha produção de insulina, aí dá vontade de comer, aí abaixa essa glicose na corrente sanguínea, certo? Te dá tipo uma hipoglicemia. Essa hipoglicemia vai te dar vontade de quê? De comer mais, para ter mais glicose no meu corpo. Aí esse aumento da glicose de novo vai produzir mais insulina. E esse ciclo, que é o loop do açúcar, ele é igual ao ciclo de produção e armazenamento de gordura. E é o que a gente não quer aqui, combinado? Então, isso a gente tem que prestar muita atenção. Outra coisa, quando a gente tem fome emocional, no dia a dia, o que você tem que primeiro? Identificar, então, que você está nervosa, que você está ansiosa, você está descontando da comida. Identificação. Segundo, se distrair, mudar o foco. Porque se você está ansiosa, toda hora você vai lá na geladeira, o que vai acontecer? Você vai comer toda hora. A gente tem que... Eu falo que a identificação de quem nós somos é muito importante. Porque quando você se conhece, as coisas ficam melhor para ser resolvidas. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou ansiosa, que eu me alimento por emoções, e se eu abro a geladeira, tem lá doce, se tem lá todos os alimentos que eu não posso comer, eu vou acabar me sabotando. E essa abordagem de se sabotar é o seguinte: ela vai acabar na hora que você aprender o que você coloca dentro do seu carrinho do supermercado. Esse ciclo de fome emocional e de fome real, ele é muito induzido também por alimentos que estão no teu armário ou na sua geladeira.
Porque duvido que se você estiver muito ansiosa, muito nervosa, você abriu a geladeira, tem só opções saudáveis, opa, você já vai se conscientizar um pouco mais. Fica mais fácil. Nós precisamos facilitar a nossa vida. E não vem com essa de falar que você compra os alimentos para o seu filho, ou, tadinho, eu tenho que comprar uma bolacha recheada. Mas o meu marido gosta. Não, você quer o bem da sua família, você não compra. Porque quando a gente compra, pessoal, você vai comer. E até você controlar isso. Porque a gente tem que lembrar que a obesidade, ela é uma doença crônica. É uma dependência. Comer errado é uma dependência, é uma cultura, muitas vezes, que você adquiriu há muitos anos. E mesmo que você tenha força de vontade para parar de comer aqueles alimentos, se você tiver esses alimentos com fácil acesso, você vai acabar comendo. Não vai ter jeito. E aí você vai se deixar levar pela fome emocional, que é igual aumento de gordura no seu corpo, ok? Manter uma relação saudável com a comida e ter a atenção plena. Quem me segue aqui sabe que eu falo muito sobre a atenção plena. Hoje mesmo foi interessante, eu gosto de comentar algumas coisas que acontecem, né? Nós fomos fazer os exames de manhã e depois disso fomos almoçar. Aí fomos almoçar em um restaurante e de frente a gente tinha um casal. Então o nosso prato chegou bem antes, a gente já estava almoçando, a gente já estava comendo, esse casal chegou, sentou. Então eles fizeram um pedido, aí demorou, né? O prato deles chegou, a gente estava comendo ainda quando veio o Cristiano olhou, e olha, o Cristiano não é de reparar muito as coisas, assim, mas ele observou essa questão hoje. Ele falou, olha, amor, eles acabaram de comer, a hora que a gente chegou, eles nem tinham pedido o prato deles ainda. Quer dizer, eles engoliram a comida. Engoliram a comida, não foi, amor? Foi. Eles simplesmente engoliram a comida. Quer dizer, eles tiveram atenção plena no que eles estavam comendo? E era uma vasilha enorme de macarrão, com carne, tudo aquilo. E um casal que comeu aquilo, eu acho que eles não demoraram 5 minutos para comer toda a comida. Eles não tiveram atenção plena na hora daquela refeição. Eles engoliram aquele alimento. E aí, eu já comentei com vocês aqui também que eu tenho uma cultura na minha casa de comer rápido, né? Meu pai se alimenta rápido, minha mãe come rápido, e eu acostumei a vida inteira a comer mais rápido. Depois que eu casei com o Cristiano, ele tem o costume de comer bem devagar. Porque é um costume que ele tem da mãe dele. Porque tudo é cultural, a gente aprende em casa muita coisa, né? E aí, não que tenha certo ou errado, mas a gente tem que ver o que é bom pra gente e ir mudando. E aí ele falou, nossa, eu acho tão sagrado o ato de comer que eu não consigo engolir os alimentos. A hora que eu estou na frente de um alimento, eu primeiro tenho que contemplar aquele alimento, mastigar aquele alimento, sentir o sabor, o prazer desses alimentos. Para depois eu engolir ele, porque se eu vou engolindo ele, depois eu tenho vontade de comer de novo. Então a atenção plena, estou contando toda essa historinha aqui só para vocês entenderem a importância dessa atenção plena. Atenção plena é o quê? Você enxergar o seu prato. Às vezes eu falo muito para os meus alunos, pessoal, vocês estão vendo o que vocês estão comendo? Muitas vezes a gente nem vê. Por quê? Eu estou comendo e mexendo no celular. Eu estou comendo e vendo TV. Eu estou comendo e brigando e discutindo um assunto desagradável, né? Ou então eu estou comendo e fazendo qualquer outra ação. Às vezes comendo e vendo TV, comendo na mão e tudo isso. Então é muito importante o comer com atenção plena. Estar presente, não só na hora da alimentação, mas em tudo na nossa vida. E hoje em dia, com a ansiedade que nós estamos vivendo, de sempre querer saber o que vai acontecer amanhã, muitas vezes nós perdemos esse presente, perdemos essa presença. O ato de alimentar no presente é muito importante. Então, eu quero que a partir de hoje você comece a observar mais o seu prato. Por enquanto você estiver mastigando o alimento, presta atenção nisso, nesse processo, nesse sabor, nas cores que estão ali no seu prato, o porquê que você está consumindo. A alimentação é algo muito sagrado, tanto é que é muito importante comer numa mesa, colocar uma toalha de mesa, né? Você se organizar para comer, esse é um momento importante na tua vida. Não ficar ali, toda hora que eu passo perto da fruteira, eu pego uma fruta, toda hora que eu vou perto da geladeira, eu como uma castanha. Tô falando de alimento saudável, hein? Mesmo sendo alimento saudável, não é legal, porque você não tem atenção com o que você está comendo e isso soma.
Então, a alimentação tem que ser com essa atenção plena. E você só vai conseguir isso exercitando. Lá dentro do Leve, eu ensino isso para os meus alunos todos os dias. E não é de uma hora para outra que muda, tá bom, pessoal? Mastigação é exercício. Da mesma forma que você exercita qualquer outra coisa, a atenção plena na hora das refeições é exercitável também. Outro fato, para reduzir essa fome emocional, é a hidratação. Nós temos aqui no nosso hipotálamo o centro da fome e o centro da sede, tá? E todas as vezes que um deles está em deficiência, né, está faltando algum, ele me dá um estímulo que está faltando alguma coisa, mas ele nunca vai falar para você, tá faltando água, tá faltando alimento. Então, normalmente, com o público que eu estou falando aqui, não falta alimento, porque toda hora a pessoa está beliscando e buscando comer alguma coisa. Falta o quê? Falta hidratação. Muito da vontade de comer toda hora, da fome emocional, do beliscar, é desidratação. Quando nós estamos desidratados, o nosso corpo fica dando sinal todo momento que está faltando algo, porque está faltando. Só que esse dá sinal que faltando, eu penso que é de alimento. Vou lá e como. Passa 5 minutos, estou com fome de novo. Aí eu como. Passa 5 minutos, estou com fome de novo. Mas o que está acontecendo comigo que eu estou com fome toda hora? Não era fome, era sede. Não era fome. Por isso que você comeu e não se sentiu saciada. Porque o teu corpo está precisando de água e você está dando comida para ele. Você está dando o que ele não precisa naquele momento. Então ele vai ficar sempre pedindo. Como que eu vou saber, Nutri, se é sede, se é fome? Estando hidratada. Se você levanta da sua cama e já toma um copo de água, você já começou bem seu dia. Já começou com o pé direito. Porque nós passamos muitas horas durante a noite, dormindo, sem hidratar o nosso corpo. Então, nós acordamos desidratados. Então, a gente não precisa de alimento na hora que a gente acorda. A gente precisa de água antes de mais nada. E tomar água em jejum também é hábito. Eu falo porque tudo que eu explico aqui para vocês, eu já construí na minha vida. Eu não tinha hábito de beber água de manhã. Hoje eu não consigo mais ficar sem tomar água de manhã. E com o Cristiano a mesma coisa. Ele também não tinha costume de tomar água de manhã. Hoje eu acho que ele também já acostumou, não foi, amor? Ele já não consegue mais ficar sem a água em jejum. Eu sinto sede agora de manhã. Por quê? Meu corpo adaptou. Mas antes não. Eu achava muito difícil tomar água em jejum. A água em jejum, você já começa a acelerar o seu metabolismo, porque você hidratou os seus órgãos, hidratou o seu sistema, e aí as coisas começam a funcionar melhor. E agora, uma dica que eu vou dar para vocês, que eu quero que vocês anotem mesmo. Para identificar se é fome ou se é sede, toda hora que vier um estímulo de fome, que você está pensando que é fome, você vai lá e vai tomar 2 copos de água. E vai esperar cerca de 10 e 15 minutos. Se passar, você esqueceu da fome, é porque era sede. Se depois de 15 minutinhos ali você ainda estiver com vontade de comer, é porque é fome, aí você vai comer. E isso eu ensino muito lá dentro para os meus alunos também. Sempre antes das refeições, 30 minutos antes das refeições, você vai tomar 2 copos de água. É por isso. Porque não corre o risco de você substituir vontade de comer por sede. Então, você vai estar sempre com o seu corpo hidratado e vai comer o suficiente. Todo mundo anotou aí? Isso é bem importante, tá? Outro fato importante que causa muita fome emocional é o tempo ocioso, né? Eu falo que a oficina, a mente vazia, você já sabe, né? Não vou completar o ditado, não, tá? A gente precisa ter ações durante o dia. Não é só do trabalho. Muitas vezes agora com o home office a gente fica um tempo mais ocioso. Mas nesse tempo ocioso, que tal ler? Que tal estudar? Que tal colocar uma música ali na TV para dançar? Você precisa encontrar ações que não sejam só comer. Por quê? Às vezes a gente está tão condicionado a ficar feliz só a hora que você está comendo que você não sabe fazer mais nada. Ou você está dormindo ou você está comendo. Ou você está trabalhando ou você está comendo. E isso quando você não está trabalhando e comendo, né? Porque você já vai mexendo no computador aqui e sempre com comida do lado.
E eu não sei se muita gente está se identificando aí, mas eu acredito que sim. Então, se você estiver se identificando, presta atenção. Por enquanto você não entender sua fome real e sua fome emocional, você não vai ficar magra. Você não vai ter saúde. E quando eu bato nessa tecla, é porque realmente não dá para ficar fazendo uma dieta. Você tem que entender o seu organismo, o seu centro de fome e saciedade, para as coisas acontecerem para você. Tá certo? Olha que legal. E o legal de tomar água, né, de estar hidratado, é de manhã até a noite. Então, sempre antes de almoçar, antes de jantar, antes de comer qualquer coisa, eu vou beber 2 copos de água. E não deixar para tomar água à noite. Se você chega à noite com muita sede, é porque você está desidratado. Você não tomou água a quantidade suficiente. Tem muita gente que fala para mim, Nutri, mas por que eu tenho tanta sede à noite? Porque faltou água de dia. Se você não tomou água cedo, não tomou água durante o dia, vai chegar à noite, vai te dar aquela super sede, vontade de tomar água. E é o pior horário para tomar água, porque você vai ficar levantando toda hora à noite para ir no banheiro. E aí você vai ficar levantando toda hora à noite para ir no banheiro, vai atrapalhar o seu sono, que é um outro pilar fundamental da qualidade de vida, da longevidade e do emagrecimento. Então, esse bate-papo aqui que a gente está tendo sobre atenção plena, sobre fome física e fome emocional, pode parecer para você distante do emagrecimento. Porque às vezes para emagrecer você acha que precisa de um cardápio. Mas o que eu quero te falar é que se você quer ser magra para sempre, você tem que entender a raiz do problema. Tá? Não adianta você saber qual alimento comer cedo, de tarde ou à noite, se você come de forma involuntária, de forma que sem raciocínio. Então, primeiro você tem que entender o que está acontecendo dentro do seu corpo. Agora, construir isso é exercício. Ai, mas eu não consigo, Nutri, é muito difícil, eu belisco toda hora, eu não consigo. Se você já está falando que não está conseguindo, quem sou eu para falar que você vai conseguir, para começar? Então, primeiramente, você tem que querer. Segundo, o poder do hábito, né? Que foi uma outra live que eu fiz esses dias, explicando para vocês que a construção do hábito, ele demora. Não é de uma hora para outra. Vai no mínimo aí uns 60 dias para construir um pequeno hábito de tomar um copo de água de manhã. E às vezes você fica buscando hábitos. Eu quero fazer uma dieta mirabolante. E o erro seu tá lá na água de manhã. E por que às vezes você fica comendo besteira o dia inteiro? Porque tá com sede durante o dia, tá faltando água, tá faltando fibras. Outro fator que interfere muito a fome emocional e a fome física é a qualidade dos alimentos que você consome. Porque às vezes você faz dietas e aí você come pouca gordura, pouca fibra e pouca proteína. E aí você tem fome toda hora, não adianta nada. Dieta da sopa, do suco, do shake, induz aumento da fome, dificuldade de saciedade e induz a fome emocional. Então, esses aspectos são importantes para que você realmente entenda se você tem fome real, fome emocional e como mudar essa história. Para que você consiga emagrecer e mudar, às vezes, até a sua família. Às vezes, os filhos em casa comem muito rápido. Por quê? Porque você dá fruta para eles toda hora. Eles estão brincando, você vai lá e dá comida para eles. Está fazendo notação. Não, hora de comer é hora de comer. Né? Então, assistir atenção plena na hora de todas as refeições é o primeiro passo para que você tenha saúde e longevidade. Eu falo que a hora que está um prato, né, na sua frente, você tem que entender, né, quais são as cores, quais são os nutrientes, começar a pensar um pouco sobre aquilo, estar ali naquele momento. Isso vai fazer que você consuma alimentos muito menor quantidade. E mastigação dá saciedade. Outro assunto que a gente estava tendo hoje ainda, né? Se você come, por exemplo, se você começa a almoçar e você para de almoçar um pouquinho, para um pouquinho, descansa o garfo, respira, depois você volta a comer. Essa calma, esse tempo que você parou e voltou, você já nem volta com tanta fome mais. Por quê? Para mandar mensagem para o meu cérebro que eu estou saciada, vai cerca de 20 minutos em uma refeição. Quem que demora 20 minutos em uma refeição? Quase ninguém. Quase ninguém.
Então, preste mais atenção nessa parte de quanto tempo eu estou comendo para que aconteça esse processo dentro do meu corpo. E aí, por isso, eu vou comer muito menor quantidade também e vou sentir mais saciada e mais feliz. Certo, pessoal? Tô vendo aqui muita gente se identificando com o assunto, né? É um assunto que sempre eu gosto de trazer para que vocês fiquem atentos. E hoje, segunda-feira, é um dia importante para que a gente comece uma semana com mais consciência dos alimentos, com mais consciência do que realmente eu estou fazendo, se é fome real ou fome emocional. Ah, mas isso vai me fazer emagrecer? Sim, com certeza. Porque se você começar hoje, que é segunda-feira, a observar mais o seu prato, a mastigar, a hidratação e todas essas orientações que eu dei aqui, que foi muito rica, é só você colocar em prática, você vai enxergar que você vai comer bem menor quantidade. Você vai sentir fome muito menos vezes no dia, tá bom? E vai parar com essa história de comer de 3 em 3 horas, porque induz fome, induz apetite, vontade de comer toda hora, porque quanto mais você come, mais vontade você tem de comer. Presta atenção se não é assim. Quando você fica um período em jejum, isso eu tô falando para pessoas que estão mais avançadas. Quem tá iniciante, come muitas fontes de açúcar, que belisca toda hora, tem que dar um basta primeiro, para que esse desespero por comer toda hora acabe. Então, antes de pensar, Nutri, então não posso comer de 3 em 3 horas? Não. Antes de pensar nisso, você tem que pensar na qualidade e nesses pontos de atenção plena. Então, hoje eu quero que você saia daqui e presta atenção. Quantas vezes no dia essa fome realmente é real ou será que é emocional? E aí eu expliquei que qualquer coisa você assiste esse vídeo de novo, tá bom? Identifica, para que você se conheça e não se sabote aí no emagrecimento. Então é isso, pessoal. Acho que o tema hoje foi bem interessante. Eu vi que vocês gostaram bastante, né? Que coisa boa, fico muito feliz. Prestem atenção aqui na fome emocional e na fome real. Vou terminar de tomar meu cafezinho. Um beijo para vocês, uma boa tarde. Que a tarde de vocês aí seja bem animada. Se não bebeu água, dá um jeito de tomar um copo de água aí para reduzir essa fome emocional. Presta atenção nesses passos que eu passei para vocês. Um beijo, pessoal. Boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.